Boa noite a todos, começando mais um Astor Sessions, dessa vez a edição de maio. Já estamos entrando aí em junho, né, no último mês do primeiro semestre de 25, passando rápido, num mercado extremamente diferente, né, peculiar e turbulento, com muitas novidades, não só mundo afora, mas Brasil. Então, nada melhor do que a gente voltar a explorar, né, um ativo, uma classe de ativos muito importante para o nosso mercado nacional, para o desenvolvimento do mercado financeiro, mercado de capitais e mercados regionais também voltados aí na economia real. E aí, dentro dessa perspectiva, eu acho que nos últimos 25 anos a gente tem tido um desenvolvimento um ângulo exponencial no que diz respeito à tecnologia. Né? Então, estou falando ali desde os anos 2000, né, onde a gente teve ali aquela ascensão e, inclusive, a crise das .com, é muito característica ali no mercado americano, né, naquela explosão dos e-commerces, e de lá para cá a gente tem renovações, né, novas soluções nesse mercado que eu posso falar que é antifrágil, né? Em cada nova disrupção, em cada novo problema, ele vem mais forte. E agora, no final desses últimos, né, do último ano, principalmente do ano retrasado, a gente tem consolidações de uma tecnologia, né, ali baseada na inteligência artificial, que ela é, na minha opinião, inimaginável e assustadora. Né? Então, cada vez mais a base tecnológica ela tem que ser relevante em todos os mercados, e no mercado financeiro não é diferente. Aí eu posso citar várias vertentes do mercado, crédito, o próprio banking em geral, o mercado de capitais como um todo. E no tema de hoje a gente vai explorar a tecnologia atrelada ao mercado imobiliário. Mercado esse que, independente do ciclo de juros, seja, né, no momento de alta de juros, seja no momento de baixa de juros, ele sempre vai ter oportunidade. Né? Muda, né, ciclicamente a economia e os juros, talvez mude o formato e a tese de como investir nesse mercado, seja em tijolo, desenvolvimento, recebível, né, renda, enfim. Mas é um mercado sempre interessante e sempre importante ter posições na carteira e até entender, estudar mais para a gente poder ter mais segurança na mitigação dos riscos e até entender melhores retornos nessa composição. E aí, nada mais oportuno do que a gente conversar com o Paulo Filho hoje, nessa noite que a gente quer explorar mais o tema de tecnologia. O Paulo é fundador da Sete Cantos, e ele vai falar um pouco sobre isso, o primeiro marketplace de aluguéis residenciais, já facilitou mais de 3.000 operações aí de aluguéis, é um administrador formado aqui na nossa terra, tem mais de 16 anos de experiência no mercado imobiliário. Como vocês estão vendo, vamos ver aqui, ele é um jovem, então eu posso dizer que ele só se entregou ao mercado imobiliário da vida inteira. Né? Então ele estuda, ele emerge, ele só fala sobre isso, ele vira um especialista, né, nesse mercado, e é muito bom ter convivência com ele em vários momentos que a gente já teve, seja, né, em palestra, seja em encontro, seja em conversa, seja em reunião, e até o prazer que eu tive também de acompanhar aí alguns marcos de crescimento da Sete Cantos. Então, Paulinho, seja bem-vindo, boa noite. Vamos tentar deixar a maior quantidade de informações aqui para esse público, para essa audiência que tem investidores, famílias, empresários, amigos, advisors. Então, seja bem-vindo, boa noite. Joia, valeu, Morel. Primeiro, obrigado aí pelo convite de estar participando aqui de um momento com a Astor, que já teve um relacionamento com a Sete Cantos, em um momento onde nós passamos por um processo de alavancagem, né? E, cara, minha relação com o mercado imobiliário, ela começou muito cedo, né? O mercado imobiliário aí é a terceira classe de ativos, com certeza movimenta e transaciona um valor muito relevante no mercado. E com 17 anos eu entrei no mercado imobiliário com interesse realmente de alcançar essa liberdade, né, financeira, entendendo que ali as transações elas movimentavam altos valores. E depois de um tempo, comecei com meus 17 anos de idade, tive bons resultados fazendo intermediação tradicional de compra e venda, e aí a gente deu com a cara no muro ali quando começou a crise aqui no Brasil, também decorrente de uma alta taxa de juros, de uma supervalorização de metro quadrado que o mercado não acompanhou, que foi em 2012, né? E aí, cara, depois dessa crise, que a gente precisou fechar uma empresa que a gente já tinha,
que era uma imobiliária de compra e venda de imóveis usados, inclusive, começamos a perceber uma movimentação forte no mercado, tanto nos Estados Unidos quanto em alguns países da Europa, que era essa mudança comportamental, e tanto na construção civil, tanto na própria preferência dos jovens nessa nova geração, a preferirem alugar imóveis ao invés de comprar, né? Isso vem consequência de uma necessidade de flexibilidade, de dinâmica de trabalho, além do trabalho remoto, a gente tem uma nova percepção, né, desse consumidor em relação à vida, a necessidade de conexão, de ter experiências diferentes em lugares diferentes. O trabalho remoto proporciona isso. E esses jovens aí, não é à toa que 80% deles pretende mudar de emprego nos próximos 2 anos. E isso é um dos principais marcadores, né, que movem essa necessidade de mudar de moradia também. E aí o aluguel ele cai como uma luva, né, para essa nova mudança comportamental. E a Sete Cantos percebeu aqui no mercado, há 9 anos atrás, um atraso dentro dessa jornada de aluguel, né, tanto para o inquilino quanto para o proprietário. Então, o nosso trabalho, que começou 9 anos atrás, foi de reconstruir essa jornada de aluguel para que o inquilino ele tivesse, além de uma flexibilidade, né, tecnologia para transformar esse processo de aluguel mais cômodo, mais fácil e menos burocrático. Então, hoje, tanto o proprietário, tanto o inquilino, eles têm na palma da mão, né, através do nosso sistema, a possibilidade de intermediar essa locação e fazer a gestão desse aluguel com a ajuda da Sete Cantos. E só o fato da gente trazer tecnologia e uma experiência voltada, né, para atender o cliente, colocando ele no centro das tomadas de decisão, já fez com que a gente conseguisse crescer rapidamente dentro desse mercado, né? Hoje a Sete Cantos ela já está em mais de 3 capitais do Nordeste. Já estivemos, inclusive, em outros estados, mas hoje a Sete Cantos ela tem 3 operações: Fortaleza, Recife e Salvador, e já facilitamos em mais de 3.000 moradias, né? Nesses últimos 9 anos. Então, a relação começou ainda muito novo, com 17 anos. Entrei ali pelos motivos, talvez não fossem os motivos certos, mas com certeza fiquei pelos motivos certos, e hoje a gente está aí facilitando acesso à moradia praticamente nas principais capitais do Nordeste. Maravilha, Paulo. E acho que você deu alguns insights relevantes e eu queria só entrar num ponto, fugindo um pouco aqui do script, mas falando de insight também, né? Eu acho que a tese ela está embasada numa questão geracional também, né? Então, você tem uma janela aí de uma geração que é muito interessante, né? Porque apesar de você pegar a geração millennial e você já olhar essa geração abaixo de 30 anos, você tem ali pouco espaço de tempo, mas uma geração completamente diferente da outra, né? Em termos de pertencimento, de, né, vontade, enfim, a forma como você enxerga o mundo, obviamente, e isso é explicado por alguns estudiosos em relação à geração. E aí, sobre esse aspecto geracional, eu trago aqui uma palestra que eu tive há pouco com um professor lá dos Estados Unidos, e ele fala um negócio interessante. Essa geração Z, né, vamos colocar aí para ficar mais fácil para a audiência, que é uma geração abaixo de 30 anos, ele mostra um gráfico, Paulo, de quantidade de saídas, né, ou seja, hangout, né, o sair de casa com amigos num período de 365 dias. Então, esse gráfico ele só cai desde os baby boomers até agora, ou seja, essa geração ela sai muito menos. E aí era uma pesquisa dentro das pessoas no terceiro ano da faculdade, né? No terceiro ano do fundamental, do médio, do ensino médio, perdão. E aí você vê isso caindo. Então, lá atrás, o baby boomer saía, cara, sei lá, 300 dias no ano com amigos, certo? Hoje, essa geração atual, ela sai 150 dias, 130 dias. Então, esse é um fenômeno, né, de você ter, talvez, uma questão de socialização diferente. Você tem a tecnologia também, que aí é a base de toda a tua tese, da tua trajetória, muito forte nas gerações mais novas. E isso mostra também, aí você falou de jornada, e eu me identifico, né, independente da geração.
Eu, por exemplo, sou fã de um aplicativo que existe nos Estados Unidos para você alugar carro, que você não fala com ninguém, não precisa do balcão da locadora e em segundos você está lá com o carro estacionado, aberto para você dirigir e curtir a sua jornada. E eu vejo isso muito parecido com a Sete Cantos, né? Porque essa dor do aluguel, cara, é super assimétrico, né? Então, já provocando aqui, tentando fazer um preâmbulo, né, desses insights, como é que você viu, e gerações também elas vão passar, né? Então, como é que nesses 9 anos tu já pleiteia os próximos anos, o que tu tá enxergando, melhorias, e eu sei o quanto você tem uma cabeça ali muito multi teses também, que já tá, pô, tem crédito na plataforma, tem, né, várias questões ali que tu vai ficar realmente no negócio one-stop shop no que diz respeito ao marketplace para aluguel, né? Então, fala um pouco aí, cara, sobre esses insights, também falando do futuro, né? Dos próximos 3, 5 anos, o que você vê de mercado e também olhando para o cliente, né? Que eu acho que essa é a sua principal tese de se colocar no lugar do cliente e facilitar essa jornada já com 3.000 casos aí pelas Sete Cantos, né? Legal, bacana, viu, Morel? Vamos dar um passeio aqui sobre essa questão das gerações e a relação dessas gerações com a moradia, né? Trazendo também fatores e dados econômicos e as transformações que a construção civil ela vem passando, que são efeitos colaterais dessa mudança comportamental. Primeiro, Morel, que a gente tem um desafio, primeiro, extremo de lidar com duas gerações diferentes, né? Por ser um marketplace, conectar duas pontas, de um lado nós temos essa nova geração, que são gerações nativas digitais e que não querem falar com ninguém, querem fazer tudo pelo aplicativo, e do outro lado eu tenho o proprietário de imóvel, que é essa figura, vamos dizer, mais experiente, né? A gente já está falando de clientes que têm uma idade média entre 45 a 55 anos. Então, transitar entre essas duas gerações, certamente ela se torna um grande desafio. Mas são conectados pela mesma razão, né? De ambos quererem ter uma boa experiência. Tanto quem está na expectativa de rentabilizar esses ativos, tanto quem está na expectativa de acessar uma nova moradia, né? Então, há sim uma grande complexidade, né, em manter uma comunicação única para esses dois públicos, mas que ainda é possível, com a ajuda da tecnologia, ter interfaces diferentes que propõem jornadas diferentes, tanto para o proprietário que espera rentabilidade, tanto para o inquilino que busca uma excelente experiência para alugar um novo canto. Em paralelo a isso, Morel, é interessante essas mudanças do consumo, principalmente dessa nova geração, tem um impacto gigantesco no mercado de construção civil, né? O mercado de construção civil ele tem também o seu desafio de enfrentar um déficit habitacional, né, de mais de 6 milhões de moradias. E mesmo que hoje todos os incorporadores parassem para construir toda a sua máxima capacidade, a gente ainda não iria conseguir reduzir esse déficit habitacional pelo menos nos próximos 20 anos, e ao mesmo tempo que o incorporador estava acostumado a vender esses produtos para o consumidor final, ou seja, aquela pessoa que estava comprando aquele imóvel para morar, ela percebeu que o cliente dela também não estava mais com esse mesmo objetivo de adquirir esse imóvel para moradia, de longo prazo, né? E sim para passar um período de tempo. Então, a gente teve um impacto muito grande na construção civil, onde eles precisaram passar por uma adaptação de entender que esse desequilíbrio entre oferta e demanda de moradias, eles abriam um gap muito grande de oportunidade, mas ele não estava mais vendendo para o consumidor final, que era aquele cliente que queria comprar para morar no longo prazo. Ele precisava reposicionar o produto dele para que ele fosse visto como investimento, para que novas pessoas investissem no mercado imobiliário, aproveitando justamente essa janela composta pelo déficit habitacional e a necessidade de uma moradia flexível por parte dos moradores, né? Então, ele aproveita um gap que existe para adquirir ativos que são rentabilizados através dessas pessoas que buscam uma flexibilidade na moradia, que no caso vão ser os inquilinos
esses jovens aí, em sua grande maioria, são jovens entre 25 a 35 anos de idade. Então, o que é que o setor da construção civil precisou fazer, né? Adaptar o seu modelo de construção, adaptar o seu discurso de venda, que antes era para o consumidor final, para parte desses empreendimentos serem construídos com vocação para aluguel e serem direcionados como oportunidade de investimento para os investidores de renda, né? Isso inclui não só os investidores que já existem no mercado, mas também aqueles investidores que estão surgindo agora, que são investidores que estão buscando ativos mais seguros, mais resilientes, principalmente pós-pandêmico, né? O momento onde a gente viu várias flutuações acontecendo no mercado financeiro e o imóvel ali se destacou como aquele ativo resiliente que continua gerando renda e conseguiu sobressair, né, durante vários ciclos e crises econômicas que a gente enfrentou. Boa parte dessa turma, Morel, vale ressaltar que tem um novo tipo de investidor surgindo, que é o investidor que está fazendo a mesma coisa que os grandes fundos fazem, utilizando o dinheiro do banco para financiar esses ativos e encontrando produtos que a rentabilidade ela chega a subsidiar as parcelas desse financiamento, né? Isso democratiza muito a entrada de novos investidores para a renda, que vão ser, além de investidores, agentes também dessa transformação e dessa mudança que está acontecendo no mercado. Então, eu estou utilizando o dinheiro do banco, financiando esses imóveis, para que eu consiga resolver o problema do déficit habitacional, utilizando o dinheiro mais barato do país hoje, que é o dinheiro que vem do crédito imobiliário, e, através dessa solução, tendo um rendimento pago por um morador, ele quase que praticamente subsidia, paga as parcelas desse financiamento, né? Então, a gente está falando de uma reviravolta muito grande que o mercado está sofrendo, desde a concepção de produtos focados não apenas no consumidor final, mas em investidores de imóvel para renda, um público que precisa de solução de moradia flexível, que atenda essa necessidade, essa demanda de moradia por 1 ou 2 anos, e investidores que estão utilizando crédito, né, fazendo essas compras de forma alavancada, que, pelas inconsistências que o mercado passou nos últimos anos, se provam aí um excelente investimento e um ativo para renda. Excelente, Paulo. Trazendo aí um pouco também, já puxando o gancho dos investimentos, eu acho que um ponto interessante que a gente quer ouvir de você é hoje o quanto esse investidor poderia posicionar dentro da sua carteira de investimentos. Não necessariamente os investimentos líquidos, né? Hoje a gente tem os fundos imobiliários, mas a própria economia real, no que você está trazendo aí, eu sei que você fala muito sobre renda, sobre tijolo e tal. Então, nesse sentido mesmo, né? Hoje, o que é investimento que você entende que faz sentido frente a um investidor, vamos chamar de médio, o cara que criou já a sua riqueza, o cara que talvez sempre investiu no imóvel naquele jeito, né? De vou comprar aqui com a cota de investidor, né, dentro do imóvel que vai ser lançado, ou acaba comprando porque quer carimbar o dinheiro, né? E essa é uma característica até muitas vezes emocional do investidor da nossa região, né? Eu entendo muito que o lastro, né, o que sobra é colocado muito em imóvel, mas muitas vezes a tese, né, ela é uma tese talvez sem planejamento, né? Então, dentre o que eu acompanho e toda essa sua fala, já existem operações mais estruturadas, né? Da gente fazer esses investimentos pensando talvez na incorporação já casada com a tecnologia para o aluguel. Então, o que você imagina aí, falando para esse investidor que hoje está posicionado 100% na renda fixa, né? Ou boa parte na renda fixa, dada, né, o momento do mercado, né? Então, assim, talvez é a posição que ele precisa estar, mas que ele tem sua carteira imobiliária ou quer criar sua carteira imobiliária, né? Então, quanto disso você acredita que é uma posição que faz sentido e até dá um caminho, né, cara? Esse cara também que ou começou a fazer de forma desestruturada, vamos chamar assim, ou empírica, o quanto ele pode, né, criar um plano aí para ser um investidor e até aqueles que hoje não estão posicionados, mas têm interesse. E aí eu acho que é uma linguagem já que você tem, né, com os seus investidores, né, com esse pitch que você faz, junto com os parceiros, as incorporadoras, falando para os investidores como investir, qual a posição que você tem. Então, eu acho que para mostrar quem está nos escutando e vários dos nossos clientes entusiastas que
têm interesse em se posicionar, mas ainda talvez não sabem como, né? Perfeito. Legal, Morel. Existe uma regra de ouro, principalmente para quem é empresário, com certeza vão ter muitos aqui assistindo a gente, que só pelo fato de você empreender no Brasil, você já é um investidor de risco, né? Seja qual a aplicação financeira que você tem, por ser Brasil, a gente já está falando de um risco muito alto. Então, normalmente, o que é que a gente sugere aqui de construção de carteira, né? É a regra dos 30%. Você ter 30% aplicado em renda fixa, 30% aplicado de forma mais agressiva no mercado financeiro, se expor a mais risco ainda, e 30% em ativos em tijolo, que são imóveis, que são ativos mais seguros. Partindo da premissa que você vai ter 30% da sua carteira aplicada em tijolo, investidos em imóveis, que são os ativos mais resilientes, que vão lhe dar mais segurança, existem hoje empreendimentos onde essa rentabilidade ela pode ser potencializada, certo? Pela construção e o conceito desse empreendimento. Então, o que é que potencializa essa rentabilidade, Morel? Primeiro, empreendimentos onde eles estão localizados próximos a centros urbanos, onde a gente tem vários influenciadores de demanda de aluguel. Que são os influenciadores de demanda de aluguel? São os shopping centers, são as escolas, são as faculdades, são os hospitais, são influenciadores de demanda que vão promover, né, vão demandar pessoas que precisam de um lugar para morar, seja por um período de 1 ou mais anos, aquela demanda ela sempre vai existir, eu vou precisar de novas moradias. Além disso, quanto mais funcional esse empreendimento, quanto mais funcional for a metragem desse apartamento, mais chances eu tenho de explorar essa rentabilidade. Então, não é proporcional. Eu consegui atingir uma rentabilidade de um apartamento de 30 a 40 metros quadrados, vai ser totalmente diferente da gente conseguir rentabilizar um apartamento de 80 metros. Então, quanto mais funcional esse imóvel, mais chance eu tenho de potencializar essa rentabilidade. Mas não é só isso que o empreendimento precisa ter. Porque o inquilino, Morel, ele topa morar num apartamento de 30 a 40 metros, mas ele precisa que esse empreendimento sirva como uma extensão dessa unidade de onde ele mora. Então, nesse mesmo empreendimento, eu tenho vários serviços de rotina e áreas comuns nesse condomínio que são uma extensão dessa unidade que eu moro e durmo todos os dias. Então, eu estou falando de você morar em um apartamento compacto, mas ao mesmo tempo eu ter um espaço onde eu consigo ter uma lavanderia compartilhada, um espaço onde eu tenho um coworking com salas individualizadas para reunião, onde eu tenho um espaço para trabalhar, onde eu tenho a própria academia do meu prédio, que isso entra com uma economia também no custo de moradia do inquilino e aumenta a rentabilidade para o proprietário, onde eu tenho local de despressurização, seja uma área gourmet, onde eu posso receber famílias, amigos, comemorar eventos específicos, como espaços de relaxamento, piscina, spa. Então, a gente tem um organismo vivo, né? É um empreendimento vivo que ele compensa esse espaço que ele vai ser funcional, ele vai ser mais acessível, ele vai ser mais prático de limpar, de arrumar e também vai me permitir cumprir com outras demandas de rotina que eu tenho utilizando as áreas comuns compartilhadas e um excelente motivo também para a gente ter um pouco de sociabilização, né? Você já falou aqui nessa nossa conversa hoje que a gente tem cada vez mais, vamos dizer, grades, né, que limitam a sociabilidade dessa nova geração. Então, ter espaços comuns compartilhados também permitem que a gente cruze um pouco essa linha, né, mais introspectiva e a gente consiga promover ali espaços e experiências onde eu consiga me conectar e me socializar de uma forma interessante dentro do mesmo prédio onde eu estou morando, né? Bacana, Paulo. A gente acho que tem mais 2 perguntas aqui. Estou recebendo muita pergunta de alguns entusiastas aqui. Eu vou fazer no final, mas acho que se tu puderes dar um estudo de caso, enfim, porque o que eu tenho visto, né?
você já está indo para um caminho que, dentro do marketplace, que é o que você criou, eu acho que já está muito sólido, você já tem planos que dão passos atrás com as próprias incorporadoras para criar os empreendimentos já pensados com essa tese de agregação que você está falando e já deixar esse empreendimento pronto para esses aluguéis, né? Então, se você puder me dar um estudo de caso personificado aí do investidor, né, XPTO, do João lá que, sei lá, esse cara aqui, ó, ele fez dessa forma, hoje ele já tem uma carteirinha de aluguel, tem uma rentabilidade longeva, uma receita recorrente longeva, só para quem está aqui se identificar e amanhã já vir atrás de fazer, né, com uma parcela da sua carteira algo parecido, que óbvio faz sentido em relação ao investimento e ao retorno. Legal, bacana, Morel. Cara, sem dúvida, o desafio do incorporador, eles são movidos, de fato, pelo déficit habitacional, né? Solucionar, ter um negócio que solucione o déficit habitacional e que consiga gerar um negócio saudável, né, através dessa solução. O aluguel residencial cresceu mais de 20%, né, nas 2 décadas. O número de imóveis que são ocupados por aluguel residencial cresce muito e muito rápido. A adaptação desses incorporadores para vender para o investidor, ela precisa, além de uma concepção já pensada nesse morador do futuro, uma estruturação de tese de investimento para que essa venda para o investidor ela aconteça e a gente consiga dar um horizonte de rentabilidade, né? Então, Morel, nada melhor do que quem opera esse empreendimento na ponta trazer a conta de trás para frente, entender por quanto que esses ativos eles são alugados, quanto que esses ativos geram de rentabilidade, para aí sim a gente conseguir precificar esse imóvel ainda dentro de um range que seja um bom investimento. Então, um dos cases mais interessantes que eu acredito que a gente teve a oportunidade de desenvolver juntos foi a linha J Smart, que é uma linha, olha só que interessante, a J Simões é uma construtora de décadas de sucesso e experiência no mercado de construção civil. A sucessão... Tradicional, podemos chamar de tradicional. Zé Simões, uma pessoa que tem uma reputação forte, construída com resultado, com entregas de qualidade. Em seu momento ali sucessório, onde o Daniel, filho do José Simões, que sempre trabalhou na construtora, mas assumiu, né, teve a audácia de, 7 anos atrás, lançar uma linha específica para vender esse empreendimento para um novo cliente, que era um cliente investidor. Então, veio da sucessão do Daniel de fazer um modelo parecido com o que já estava acontecendo em São Paulo, e esse modelo ele vem através de estúdios, que são apartamentos compactos, que tem todas essas premissas aqui que a gente já falou hoje, e a Sete Cantos, junto com o Daniel, participou da concepção tanto dos valores que esses imóveis eles seriam alugados, quanto nas áreas comuns que esses empreendimentos eles precisariam ter, que são as demandas que os nossos inquilinos têm, tanto na decoração e na preparação dessa unidade, desde os móveis fixos, eletrodomésticos, fechadura eletrônica, tudo que esse empreendimento precisa para ele ser ativado, né? Transformar um passivo em ativo para alocação, até a entrega e onboarding desses investidores, que recebem as chaves desse apartamento e ali começa uma jornada para rentabilizar esse produto. Vale ressaltar aqui, queria deixar aqui algumas informações interessantes. Esses empreendimentos que foram vendidos ali há 6 anos atrás, Morel, olha só a valorização e como esse mercado ele prosperou nesses últimos anos, né? A gente teve unidades dessa linha J Smart, da construtora J Simões, sendo vendidas a 260 mil, há 6 anos atrás. Hoje, esses ativos eles são negociados em algo entre 550 mil a 600 mil, e essa mesma unidade que foi vendida a 260 mil 6 anos atrás,
ela é alugada hoje por quase R$ 3.000 de aluguel. Então, a gente está falando de yields on cost aqui, de quem entrou lá no começo e fez essa aquisição na planta de mais de 1% ao mês de rentabilidade, enquanto o seu ativo valorizou mais de 100%. Né? Então, a gente está falando de duas teses aqui muito interessantes. Primeira tese, de você apostar no desenvolvimento econômico de uma cidade como Fortaleza, por exemplo, que hoje já tem o maior PIB do Nordeste, e acreditar que esse metro quadrado ele vai evoluir no tempo, e comparado a uma ação do mercado financeiro, Morel, ele, além de ser um ativo que dificilmente essa ação vai cair, é um ativo que lhe garante uma distribuição de dividendos, o pagamento do aluguel todos os meses, e esse aluguel, além de ser o retorno de dividendo que você teria em uma ação, por exemplo, ele ainda é corrigido pela inflação todos os anos. Ou seja, o seu lucro ele aumenta todos os anos, somado ao valor dessa ação, que é o seu ativo, valoriza também junto com a rentabilidade que ele paga de renda passiva. Né? Então, eu acredito, Morel, que 6 milhões de moradia, uma preferência de 80% desses jovens pelo aluguel, ao invés da aquisição de imóvel nesse primeiro momento de vida, a gente tem um mercado muito grande ainda pela frente e a gente ainda tem uma oferta pouca, né? A gente ainda tem uma oferta pequena comparado o tamanho da demanda e o tamanho da carência desse mercado para unidades com foco em locação. Muito bom, Paulo. Eu tenho tenho uma pergunta final em relação a futuro. Acho que boa parte das suas respostas falaram falamos de déficit habitacional, que é um problema do Brasil, né? Déficit em infraestrutura. Eu acho que o estudo de caso de São Paulo, como, né, em vários mercados, ele é vanguardista e mostra, né, em várias características que você falou, né, desde do compacto a grandes centros urbanos que tem ali que são satélites, né, de várias questões, sejam de centros financeiros ou de mercado de trabalho, né, grandes escritórios corporativos e uma estrutura que tenha muitos serviços para aqueles que vão precisar da extensão ou da extensão além do dormitório, vamos chamar assim, né? E aí, acho que falando um pouco também, trazendo um pouco da sua fala, eu fico pensando que, cara, além de Fortaleza, enfim, Recife, Salvador, que eu acho que é onde você está também olhando mais, cara, e se a gente for falar de Goiânia, e se a gente for falar de Palmas, porque são cidades que, né, daqui a 10 anos a gente vai ver, né, e parece cidades ali que estão são canteiros de obra a todo momento, estão se desenvolvendo, e aí você tem uma lacuna maior. Então, quando você fala de Brasil, cara, a tese faz total sentido, né? Você tem uma demanda reprimida, a oferta não supre a demanda, e a geração já é a massa economicamente ativa, né? Então, de fato, é quem vai gerar seja investimento ou consumo no mercado imobiliário. Eu vou trazer algumas perguntas que eu acho que você pode conectar, perguntas interessantes que eu recebi, tanto sobre o mercado e algumas dúvidas também sobre a jornada das Sete Cantos. Mas tem uma pergunta capciosa aqui, interessante. Paulo, à medida que você enxerga o potencial nessa geração, quais são as nuances contrárias? E a pergunta é assim, essa turma não tem pertencimento, o teu churn não é mais alto do aluguel, então assim, né, o cara fica toda hora trocando e tal. Então, vamos falar também do dark side aí, né? O que tu vê como dificuldades de comportamento que, óbvio, a plataforma tenta mitigar, porque a gente sabe que a geração se comporta dessa maneira, mas também tem dificuldades, né? Então, e aí falando um pouco de futuro, né? O crescimento dessa geração dentro do consumo do mercado, ou da tua tese e até da plataforma em si, da Sete Cantos, se a geração também ela não pode ser uma questão aí que dê problemas para vocês. Boa, perfeito. Vamos lá, sobre escala, né, Morel? Isso é vamos dizer assim, é um incômodo diário que a gente tem de entender qual é o melhor modelo que a gente consegue continuar cumprindo com a nossa missão, né? E escalando essa nossa operação de long stay, né, de aluguel residencial para outras cidades. Então, provavelmente esse ano a gente já vai ter aí Manaus como uma nova cidade e justamente Goiânia, que você falou.
ambas com modelos de escalas diferentes, né? Então, a gente acredita muito que a robustez da nossa operação, do nosso software e a forma como a gente opera essa experiência do aluguel residencial, ela sim merece estar presente em outros estados. Então, além dessas 3 capitais, a gente pretende continuar expandindo esse ano Manaus e Goiânia. Sobre a resposta em relação à pergunta do churn, hoje o nosso LTV de inquilino é em média de 18 meses, certo? Então, qual é a expectativa aqui, Morel? Que mesmo que a gente tenha um período menor de locação, você vê que a lei do inclinato, ela já traz, né, como padrão contratos de 30 meses. Mas a realidade já não é mais essa, né? Então, pelos próprios dados aqui da Sete Cantos, essa jornada de 30 meses hoje ela já é de 18 por padrão, assim, né? A nossa média são de 18 meses. Então, exige sim contratos mais flexíveis. Hoje, na Sete Cantos, o nosso contrato é de 12 meses, é um contrato de 30 meses, que tem uma cláusula que pode ser rescindido a partir do 12º mês, para também reduzir esse atrito, esse conflito, né, no momento da rescisão, e isso não é um problema enquanto a gente tem uma altíssima demanda para fazer a ocupação desse apartamento novamente, né? Então, o prazo médio hoje de locação de uma unidade aqui na Sete Cantos, de um JSmart, esse produto que a gente citou hoje aqui, por exemplo, é de 11 dias. Então, em 11 dias você tem uma nova pessoa para alugar. O apartamento ele não fica desocupado, né? Esse é o ponto. Se você comparar com o aluguel comercial, por exemplo, algumas décadas atrás, um dos principais investimentos que você fazia em imóvel para renda era em salas comerciais, por motivos naturais. Eram salas menores, de 30 metros quadrados, que o fluxo de pagamento ele era mais acessível e eu tinha a possibilidade de alugar essa sala comercial. Hoje nós temos apartamentos residenciais de 30 metros quadrados que eu posso estar com ele ocupado, alugado, e eu resolvo o principal problema da sala comercial, que era de fato a desocupação. Mas por uma tese hoje de déficit habitacional, que ela é muito mais segura e torna esse investimento muito mais sólido, né? Porque eu tenho uma tese sólida que me permite ter rendimentos por um longo prazo. E mais algumas tendências que a gente está estudando e se posicionando, Morel, para ser vamos dizer assim, um facilitador de operações estruturadas, né? Participar de desenvolvimento de operações estruturadas com esse cunho de moradia por aluguel. Uma dessas teses que tem crescido muito no Brasil é o próprio multifamily, né? Então, o multifamily nos Estados Unidos hoje, ele tem uma grande representatividade. Para você ter ideia, quase que 30% dos empreendimentos construídos nos Estados Unidos hoje já são construídos para locação. Isso é uma diferença absurda comparado aqui ao mercado brasileiro. A gente aqui no Brasil ainda tem apenas 69 empreendimentos dentro dessa tese de multifamily, enquanto que o Nordeste tem um cenário que promove, né, não só o aluguel, mas com uma taxa de atratividade muito grande. Então, eu tenho aqui várias regiões do Nordeste onde a gente consegue alcançar a rentabilidade de aluguel, de aluguel residencial, que, inclusive, elas estão melhores do que o próprio eixão ali de São Paulo, né? Então, esse mercado ainda não é explorado aqui no Nordeste e a gente tem, vamos dizer assim, contribuído, né, e construído teses para fundos para a gente lançar o modelo de multifamily aqui, que no final do dia o que é? Multifamily são empreendimentos que são construídos 100% para locação, onde um fundo ele é detentor desse empreendimento e contrata Sete Cantos para fazer a gestão desse aluguel. Então, eu acho que isso é uma tendência forte e, além disso, algo que já está no programa da lei da Minha Casa Minha Vida há anos, que é o aluguel social, certo? A função do Estado é garantir que as pessoas tenham acesso à moradia, certo? A aquisição de imóvel não pode ser a única solução para resolver o déficit habitacional, certo? Caixa Econômica Federal se comprometeu em lançar a primeira linha de aluguel social no Brasil esse ano ainda. Então, o aluguel social vai ser uma alternativa à aquisição, né, da casa própria,
para resolver, solucionar o problema de déficit habitacional de pessoas de baixa renda. Então, a gente está falando aí de empreendedores que vão construir prédios, onde esses prédios eles vão servir como moradia para pessoas que vão alugar esses empreendimentos e vão ter acesso a vouchers que vão subsidiar esse yield do incorporador, certo? Então, isso daí também é uma das teses que a gente está apostando muito, está envolvido e vai estar participando. Então, a Sete Cantos, ela tem essa missão de facilitar o acesso à moradia. Hoje, a gente acredita que o aluguel é a solução que está mais conectada com essa nova geração. Então, pra você ter ideia, a gente começou como operador de long stay, né? A gente faz a gestão desses imóveis, mas a gente está indo hoje em várias outras frentes para que a gente consiga promover o que está faltando, que é a oferta, que é o que justamente pode solucionar esse problema hoje do déficit habitacional. E oferecendo na outra pronta uma excelente experiência aqui para quem vai morar. Bom, excelente, até informações que eu não tinha conhecimento, essa questão do aluguel social é fantástica, né? Porque você ganha também um mercado e uma atratividade a investimento bem relevante. Paulo, só para a gente chegar aqui no final, tem mais uma pergunta interessante, eu acho que vai mais no micro do produto Sete Cantos. Existe uma pergunta aqui, Paulo, como é que é essa jornada? E aí existe um trauma pessoal em relação a alugar imóvel, né? Desde a parte burocrática, até que falar com 200 pessoas e a ter que fazer uma vistoria, talvez que as fotos não representam o que de fato o imóvel está. E dessa jornada, a pergunta é basicamente quanto tempo leva, né? E o quão fácil é isso. E aí eu vou juntar com essa pergunta algo que veio na minha mente agora quando você falou dos 12 meses aí do padrão do contrato. Como é que fica o locador? Né? Porque essa é uma interface que tu precisa trabalhar também, não necessariamente, ou provavelmente não é dessa nova geração, o detentor do imóvel, né? Vamos pensar assim. E aí, precisa educar esse cara, porque esse cara também, talvez ele venha desse modelo tradicional, e à medida que tu coloca as tuas premissas aí, que são premissas inteligentes e adequadas ao consumo, né? Se isso é fácil, se tu tem muita restrição, eu não acredito que faça sentido. Então, essas duas perguntas, né? Acho que tu pode falar como é que é o processo. Hoje, se eu quiser alugar dentro da Sete Cantos, né? E as vantagens competitivas, óbvio, desse processo. E do lado do locador do imóvel, né? Como é que funciona e como é que ele tem visto e se vocês têm dificuldade porque, né, é um investidor, enfim, é um dono de imóvel de outra geração. Legal, massa, Morel, bacana, excelente pergunta. Vale dizer que 9 anos atrás, quando a gente iniciou o projeto da Sete Cantos, demorava, em média, 60 dias para o inquilino conseguir receber as chaves de um apartamento ou de um imóvel. 60 dias é um prazo que, para o investidor, ele é um prazo muito caro, né? Então, o maior vilão do investimento de imóvel para renda, certamente, é a desocupação, certo? A Sete Cantos, ela reconstruiu essa jornada de aluguel, entendendo que existiam várias burocracias e uma carência tecnológica muito grande dentro dessa jornada e que poderiam ser vencidas com processos e tecnologias que facilitassem essa operação. Então, de 60 dias, Morel, que a gente tinha quando começou a Sete Cantos, a gente reduziu para uma jornada que não é difícil acontecer. Acontece quase que todos os dias aqui na Sete Cantos, de um inquilino visitar o imóvel às 10 horas da manhã e receber as chaves 1 hora da tarde. Então, o que nós fizemos foi reconstruir essa jornada de aluguel, utilizando tecnologia e preservando o atendimento humanizado, que é algo regional e que ainda se torna necessário, principalmente quando eu estou falando de proprietário de imóvel. Tá? Não é simplesmente entregar uma tecnologia e esperar que ela resolva tudo. É a gente ter tecnologia para facilitar esses pontos. Então, como é que era essa jornada antigamente? O inquilino ele ia até a imobiliária pegar as chaves para fazer uma visita, ele visitava esse imóvel sozinho com as chaves, ele voltava para deixar as chaves na imobiliária, ela passava uma relação de documentos que você precisava entregar fisicamente, você retornava até a administradora para entregar essa relação de documentos física, você aguardava às vezes uma semana para ter uma resposta de uma análise de crédito,
depois você voltava para assinar um contrato e contratar uma garantia, depois você ia acompanhar essa vistoria do imóvel para poder receber as chaves, e tudo isso era construído, Morel, e aí, desculpa aqui a crítica, mas para facilitar os procedimentos, os regimentos internos da administradora, e não focados na experiência do cliente. Então, o que a gente fez foi adicionar tecnologia a esse processo. Hoje, o inquilino ele escolhe o imóvel dele através da nossa plataforma. Quando ele agenda a visita, a gente tem um consultor conectado na nossa plataforma que já recebe essa notificação e encontra o inquilino diretamente no imóvel com as chaves para fazer essa visita acompanhada com o consultor do nosso time, e todo o processo de envio de documentação, a assinatura do contrato e contratação da garantia funciona 100% online através da nossa plataforma. Então, reduzir essa jornada faz com que o próprio investidor, entendendo que está adquirindo um imóvel que é um investimento para renda, tenha segurança de que esse apartamento ele vai estar ocupado e, com certeza, uma empresa que tem a capacidade de operar esse ativo, garantindo uma taxa de ocupação de 100%, né, durante todo esse ano. Então, eu entendo que para pessoas que estão há mais tempo nesse mercado, com certeza é uma quebra de paradigma muito grande. Mas para a Sete Cantos, que é uma empresa nativa digital, que já nasceu com esses processos digitais, com essa facilidade, com essa esteira funcionando muito bem, é algo que a gente já está muito acostumado a fazer, faz todos os dias, e não só aqui em Fortaleza, né? Tem a capacidade de escalar essa operação para outras cidades e podem se sentir muito seguros, né? De que, além de você estar usando uma plataforma que vai garantir a ocupação, a própria Sete Cantos, ela dá garantias diferentes do mercado, né? Então, o investidor, quando ele faz a gestão desse ativo dentro da plataforma da Sete Cantos, ele tem a garantia de receber esses aluguel todos os meses, né? Diferente do serviço tradicional de administração de imóveis, que garante esse aluguel, quando garante até 3 meses, que é justamente o que ele às vezes recebe de calção desse inquilino, o contrato que a Sete Cantos tem com esse proprietário é um contrato que garante o aluguel pago todo dia 15 do mês. Então ele não precisa ter essa preocupação em relação à inadimplência, se o inquilino ele vai pagar ou não. Todo dia 15 a Sete Cantos paga aquele aluguel enquanto o inquilino estiver morando. Então, para o investidor de renda que está buscando previsibilidade, recorrência e segurança, certamente a Sete Cantos está posicionada hoje como a melhor prestadora de serviço para esse cliente investidor. Que também isso é um impacto no modelo de garantia, né? A gente está acostumado hoje a modelos de garantia como calção, fiador, título de capitalização, e o modelo que a gente utiliza aqui na Sete Cantos, na verdade, nós temos um contrato com o proprietário de direito de cobrança de recebível. Então, nós não cobramos a garantia do inquilino, o inquilino ele aluga sem garantia, o que permite que essa ação de despejo, inclusive, outro receio muito grande do investidor, né? Quanto tempo o meu inquilino vai passar no imóvel, né? Se ele não pagar esse aluguel todos os meses. Se esse contrato ele for garantido, a gente vai ter um prazo mais estendido, porque você precisa exonerar essa garantia antes de fazer um despejo. Então, se eu estou falando de um aluguel calção, por exemplo, que é muito comum, eu estou falando de pelo menos 3 meses de exoneração de garantia. Eu preciso esgotar essa garantia para eu entrar com a ação de despejo. Como o nosso contrato ele não prevê a utilização de garantia, a gente tem uma facilidade muito maior para que esse processo, de forma administrativa, a gente consiga executar um despejo e litígio também de forma muito mais rápida. Então, é facilidade tanto para o proprietário, que recebe esse aluguel garantido todos os meses, tanto para o inquilino, que não precisa de calção, fiador, título de capitalização para alugar o imóvel. Então, assim, é mais uma inovação que traz segurança, rapidez, agilidade, né? E mantém essa taxa de ocupação que é muito importante para o investidor. Meu amigo, eu só queria agradecer essa noite que a gente teve, os aprendizados, dentre vários que a gente já compartilhou, palestras, eventos, reuniões que estivemos juntos, e até, né, processos de crescimento que eu tive o prazer de acompanhar a respeito da Sete Cantos. E é muito bom, né, ter essa clareza do que está acontecendo, os insights que você dá, o quanto de cabeça
mais aberta a gente consegue ter e até no sentido de investimento a gente conseguir montar portfólios, né, entender mais sobre a beleza, os retornos e análise de risco desse mercado. Tá? Então, muito obrigado, boa noite e até próximo mês no próximo Sessions.